vento gelado de dezembro cortava a noite como se fossem lâminas afiadas. Dentro da aconchegante, porém sombria, estalagem Os Três Pescadores, o juiz Mendrick bebia sozinho, em um silêncio pesado. Cada gole de licor tinha o gosto amargo da vitória, uma vitória que ele sabia ser manchada pela mentira. Lá fora, a neve caía sem parar, cobrindo o mundo com um manto branco e puro, um contraste cruel com a escuridão que tomava conta da alma do juiz. Na manhã seguinte, ao raiar do dia, Roger Greylock seria enforcado. O mundo acreditaria que foi por roubar um cavalo, um crime comum, mas grave. Mas Mendrick sabia a verdade. Ele afogava sua consciência no fundo do cálice, tentando apagar a imagem que o assombrava. Não foi um cavalo que selou o destino de Roger. Foi um sorriso. Um simples, radiante e inesquecível sorriso de Sete, a mulher que Mendrick um dia desejou com todas as suas forças. A mulher que, no entanto, escolheu outro. Escolheu Roger. E agora, Sete estava morta, levada por uma febre impiedosa no último outono. E seu marido, o homem que ela amou, estava a poucas horas de segui-la para o túmulo, por ordem do homem que ela rejeitou. A justiça, nas mãos de Mendrick, tornou-se uma ferramenta de vingança. Ele pagou a conta sentindo o peso das moedas em sua mão, tão pesadas quanto a culpa em seu coração. Envolveu-se em sua capa escura e saiu da estalagem, mergulhando na tempestade de neve. A charneca se estendia à sua frente, um deserto branco e silencioso. O caminho para sua mansão era longo e solitário. A neve caía densa, pesada, e o frio parecia penetrar não apenas suas roupas, mas seus ossos, sua alma. Contudo, não era apenas o vento que o fazia tremer de forma incontrolável. Era outra coisa, algo que o seguia. Um pressentimento terrível de que não estava sozinho naquela vastidão branca. A cada passo que dava, afundando as botas na neve fofa, o uivo do vento parecia se transformar. Ele começou a ouvir sussurros, vozes fantasmagóricas que dançavam ao seu redor, vindas de todas as direções. Elas chamavam seu nome, num tom que misturava melancolia e acusação. Mendrick, Mendrick. A voz era suave, etérea, mas carregava um peso que o fez parar bruscamente. Seu coração martelava contra as costelas, um tambor frenético no silêncio da noite. Ele olhou ao redor, os olhos varrendo a paisagem desolada. E então, ele a viu. Na beira da estrada, congelada contra a cortina de neve, uma figura tomava forma. Era alta, imóvel, envolta em um manto escuro que parecia absorver a pouca luz da noite. Na cabeça, um chapéu de abas largas, adornado com fitas longas que balançavam macabramente com o vento, como se tivessem vida própria. Por um instante, o juiz pensou ser uma ilusão, um truque de sua mente culpada e embriagada. Mas então, um rasgo nas nuvens pesadas permitiu que um feixe de luar pálido iluminasse a cena. E ele viu o rosto, um rosto branco como a neve, com traços delicados e uma tristeza infinita. Era ela, era Sete. O ar congelou em seus pulmões. Um grito ficou preso em sua garganta. Ele esperava ver ódio nos olhos dela, fúria pela injustiça que ele estava cometendo contra o homem que ela amava. Mas não. Os olhos de Sete não continham raiva, eles transbordavam dor e uma súplica desesperada, silenciosa. Seus lábios fantasmagóricos se moveram e a voz ecoou novamente em sua mente, mais clara e mais urgente do que antes. Não mate Roger. Por favor, não o mate. O terror tomou conta de Mendrick. O instinto gritou para que ele corresse, fugisse daquele espectro, daquela acusação vinda do além. Ele tentou virar o corpo pesado, mas suas pernas não obedeciam. O medo corria mais rápido que qualquer homem. O frio o paralisava, e a culpa, como uma âncora, o prendia ao chão. Ele caiu de joelhos na neve, o rosto contorcido em uma máscara de pânico e remorso. E então, a escuridão o engoliu por completo. O mundo se apagou. Quando Mendrick abriu os olhos, a sensação de frio cortante havia desaparecido, substituída por um calor fraco e bruxuleante. Ele não estava mais na charneca coberta de neve. O cenário havia mudado de forma inexplicável.
Ele se encontrava dentro de uma cabana pequena e pobre, o tipo de moradia que ele via todos os dias, mas nunca havia de fato enxergado. Diante dele, uma lareira quase apagada. Uma mulher jovem, com o rosto marcado pela preocupação e pela fome, tremia enquanto soprava as brasas fracas, tentando desesperadamente reacender o fogo. Num canto escuro do cômodo, um som fraco de choro chamou sua atenção. Deitada numa cama improvisada, uma criança pequena, pálida e claramente doente, chamava com uma voz frágil: "Pai, pai." Quando o pai volta, o coração do juiz falhou uma batida. Ele entendeu. A mulher era a irmã de Roger, e a criança era a filha de Seth e Roger, a pequena órfã que ele estava prestes a criar. Naquele instante, a enormidade de seu ato o atingiu como um raio. Sua vingança egoísta não estava condenando apenas um homem. Estava destruindo uma família inteira, sentenciando uma criança inocente a uma vida de miséria e solidão. A imagem de seu próprio rosto se sobrepôs ao do carrasco. Ele era o monstro. Desesperado, impulsionado por uma onda de arrependimento que queimava mais que qualquer fogo, Mandryk se levantou. O tempo estava se esgotando. Ele precisava impedir a execução. Ele correu para fora da cabana, de volta para o frio da realidade. Não havia tempo a perder. Encontrou um cavalo, ironicamente, o animal que simbolizava a falsa acusação, e montou, partindo a galope sob a neblina espessa que anunciava o amanhecer. A cada batida dos cascos na estrada congelada, seu coração pulsava mais forte, uma contagem regressiva desesperada contra o tempo. Ele cavalgou como nunca antes, com o rosto de Seth e o choro da criança gravados em sua mente. O céu no leste começava a clarear, pintando o horizonte com tons de cinza e rosa. Ele precisava chegar a tempo. Quando finalmente alcançou a praça da cidade, o cenário que tanto temia já estava montado. A forca se erguia, sinistra, contra o céu da manhã. Uma pequena multidão se reunia, apesar do frio, para testemunhar a justiça sendo feita. E lá, no centro de tudo, estava Roger Greylock. Ele não parecia assustado. Estava de joelhos na neve, as mãos amarradas, orando em silêncio. Seus lábios se moviam, talvez pedindo perdão, talvez se despedindo de sua amada Seth. Mandryk desmontou, o corpo doendo pelo esforço, a respiração ofegante. Ele abriu caminho entre os guardas que o olharam confusos, mas não ousaram parar o próprio juiz. Ele se aproximou. Roger ergueu a cabeça. Seus olhares se cruzaram. Naquele momento, não havia juiz e condenado. Havia apenas dois homens ligados para sempre pela mesma mulher. Um que a amou e a teve, e outro que a amou e a perdeu. O tempo pareceu parar. Mandryk, o poderoso juiz, estendeu a mão, não com autoridade, mas com humildade. Com a voz embargada, ele sussurrou as palavras que sua alma gritava: "Perdoa-me." No exato instante em que a palavra foi dita, os sinos da igreja começaram a tocar, não um dobre fúnebre, mas um som claro anunciando um novo dia. O vento, que uivara a noite toda, cessou completamente. O sol rompeu as nuvens, banhando a praça numa luz dourada e quente. A forca, naquela manhã, permaneceu vazia. Dizem que naquele dia de Natal, a vila testemunhou um milagre. 2 homens foram libertos, um da prisão e da morte iminente, e o outro foi liberto de si mesmo, da prisão de sua própria consciência. E, em algum lugar sob a neve recém-caída, no cemitério silencioso da vila, o espírito de Seth, finalmente em paz, sorriu. Obrigado por assistir a essa história de redenção. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima.